pessoal, tudo bem? E a tarefa, cumpriram? Assistiram ao filme Um Senhor Estagiário? Se você não teve a oportunidade de assistir, assista, mesmo com todas as explicações que eu vou estar passando para você nesses dias. Por quê nesses dias? Porque a cada ponto do filme eu vou colocar aí uma situação da constelação, um aprendizado da constelação, vou trazer para vocês essa consciência, para que vocês consigam compreender os porquês, né? O que aconteceu com a Julie desde o início do filme e como ela se transformou. Então, antes de começar a falar do filme, é muito importante colocar para vocês o começo da constelação. As 3 leis que regem a constelação, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia de pai e mãe e a lei de dar e receber. O que seria a lei do pertencimento? A lei do pertencimento é quando nos sentimos pertencidos à nossa família de origem, quando nós temos a certeza dentro de nós que nós pertencemos ao nosso pai e à nossa mãe. Essa lei é muito forte e eu vou trazer essa lei por muitos episódios que nós vamos conversar daqui por diante. Ela faz parte de todo o contexto da constelação. A segunda lei é a lei da hierarquia de pai e mãe. O que rege essa lei? É o respeito que devemos aos nossos pais, porque eles chegaram antes de nós. Eles passaram por todas as experiências e o que nos foi entregue por eles tem que ser valorizado, respeitado e aceito. Assim como os nossos avós, para os nossos pais, nossos bisavós, para os nossos avós e sucessivamente. A lei da hierarquia, então essas são as nossas obrigações com os nossos pais. A terceira lei é a lei do equilíbrio de dar e receber. É o equilíbrio em que você dá algo a alguém e recebe algo em troca. Então, todas essas leis, elas estão muito explícitas, né, nesse filme. E isso vocês vão perceber ao longo das explicações, tá bem? Antes de iniciar exatamente sobre Um Senhor Estagiário, eu gostaria de compartilhar com vocês que quando nós assistimos a muitos filmes, existem muitos filmes, séries, documentários, principalmente de guerra, músicas, né, letras de músicas que causam em nós insights. E esses insights são constelações que estão ocorrendo naquele momento. É isso mesmo. Você pode estar assistindo um filme e está sendo constelado dentro do seu sistema familiar. Nossa, Patrícia, mas como? Sim, isso é um movimento de constelação. Então, o aprendizado traz essa compreensão, traz essa consciência e os insights são a constelação. E como, Patrícia, eu identifico isso? Quando você tem um sentimento, muitas vezes, de angústia, quando você está assistindo a um filme, ouvindo alguma música, um sentimento, às vezes, de nostalgia, saudade, felicidade, depressivo, quando vem uma tristeza, quando vem uma lembrança da sua infância, quando você se identifica com algo no filme e você fala, nossa, isso já passou, né, comigo na minha vida, ou como eu gostaria que isso existisse na minha vida. Então, tudo isso é um movimento de constelação. De fato, esses pequenos insights causam, sim, diferenças na nossa vida. Mas nós, quando passamos pelo tratamento da constelação, nós temos isso mais intensificado, porque nós temos um autoconhecimento profundo de nós mesmos. Repetições que não poderiam estar acontecendo conosco, mas estão por coisas não concluídas no passado. E como sabemos isso? Através da técnica da constelação. E naquele momento que você está passando por isso na sua vida, você não entende. Então, essa técnica traz esse entendimento, para que você consiga trazer a consciência, tirar do seu inconsciente e viver melhor. Na constelação, nós aprendemos que a nossa memória celular, ela vem da nossa memória genética. E essa memória genética foi construída pelos nossos antepassados, por coisas que eles viveram, atitudes, decisões, momentos de vida, isso tudo está gravado. E isso pode trazer para a nossa geração movimentos de repetição. Então vamos ao filme. Eu tô aqui com a minha colinha, ó, porque são vários pontos para a gente conversar.
Eu vou dar uma passada geral no filme e depois nós vamos fragmentar para que vocês possam entender ao longo da semana, tá bem? Então o filme, ele surge aí com a protagonista, a Julie, que é uma mulher de negócios, né? Ela comanda uma empresa, mas ela está vivendo um conflito em todas as áreas da vida dela. No relacionamento amoroso, com a filha, né? Na parte da maternidade, com a profissão e com o relacionamento no meio. E tudo isso, se você observar, existe um ponto fundamental que ela deixa muito claro no filme. A rejeição à origem, a rejeição ao pai e mãe, a superioridade que ela se coloca diante dos pais. E o que acontece com a Júlia? Ela se torna exausta. Ela se torna exausta porque ela se dedica ao trabalho, ela se dedica ao marido, ela se dedica à filha, mas nada caminha, nada se concretiza. Parece que ela está patinando e as energias dela estão indo embora. E ela vai passando por momentos de frustrações. Por quê? Ela começa a se sentir impotente diante de tudo que está acontecendo na vida dela. Inclusive, é uma impotência que a leva até a buscar um relacionamento extraconjugal. A impotência da Julie chega no ápice de quando ela é comunicada que ela precisa contratar um CEO. Ou seja, você precisa de um CEO porque você não está sendo capaz. Você não é capaz de seguir sozinha. E não sendo capaz de seguir sozinha, sabendo de tudo que ela pode oferecer pela empresa e não conseguindo passar isso adiante, ela começa a ficar totalmente desnorteada. É quando surge um senhor estagiário, um homem mais velho que vem ali com um papel fundamental dentro do filme. E como ele chega? Ele já chega com um olhar de organização. Ele já olha para tudo, ele já identifica muitos pontos que precisam ser organizados dentro da empresa e ele não mede esforços em ajudar a Julie. De certo que ele não foi aceito por ela de cara. Primeiro, a idade, que já causa um impacto, porque ele entrou numa vaga especial, né? Uma vaga para pessoas acima de 60 anos. E segundo, a questão da tecnologia, né? Houve todo um comparativo aí entre a geração dela e a geração dele. Aos poucos, ele vai trazendo para ela uma consciência de tudo que precisa ser organizado na vida dela, da forma como precisa ser organizado, para que ela consiga enxergar o que ela tem de bom, para que ela consiga enxergar que as experiências do passado transformam as experiências futuras e que nós evoluímos através dessa experiência, mas que o conhecimento do passado é fundamental para sermos o que nós somos hoje e que nós não podemos negar esse conhecimento. Quando a Julie olha para os pais e diz para eles, vocês não são capazes, ela está olhando para ela está apontando para ela que ela não é capaz. Ela está apontando para a profissão dela e dizendo que não é capaz. Ela está apontando para o relacionamento dela e dizendo que não é capaz. E também para a maternidade. Então, tudo que ela rejeitou dos pais, ela está rejeitando a si mesma. A impotência, a incapacidade vem porque ela está rejeitando a sua origem. Então, o comportamento da Julie, além de rejeitar os pais, ela rejeita de uma certa forma no início esse estagiário. Mas ele não mede esforços, como eu falei no começo, em ajudá-la. E algo bem interessante, que algumas pessoas podem ter notado, outras ainda não, mas o principal papel do estagiário no filme é ser o constelador. Sim, ele é o constelador da Julie. Ele constela ela o tempo todo. Ele traz para ela as ferramentas necessárias para ela entender que ela precisa aceitar o passado, ela precisa aceitar a sua origem, reverenciar ao seu pai e à sua mãe, ter respeito por todo o conhecimento que eles passaram, que eles entregaram para ela, ter respeito pelo seu passado, porque para ela evoluir, ela tem um conhecimento passado,
o que foi passado para ela. Ela pode fazer o novo com isso? Pode. Ela pode transformar? Sim. Mas ela tem que respeitar o que lhe foi entregue. A partir do momento que a Julie começa a respeitar o que vem dos mais velhos, as soluções começam a aparecer. Então, é muito forte a questão da lei do pertencimento nesse filme, da hierarquia de pai e mãe. O dar e receber é o equilíbrio que ela vai ter com todas as pessoas com que ela convive, principalmente o marido e a filha. Porque a filha, ela estava muito preocupada com a mãe. Ela não estava tendo a mãe. Ela também estava angustiada. O marido não conseguia resgatar a Julie. E ele também estava se distanciando. E a profissão, ela não estava conseguindo seguir adiante. Por isso também estava ficando longe da Julie. Muito legal esse filme, né? Muito bom. Um aprendizado, assim, que vocês precisam levar para a vida. Porque é algo que chama atenção, né? Falar, fazer as pazes com o passado, reverenciar pai e mãe. Para quem nunca fez uma constelação, é novo. Para quem já passou pela constelação, está entendendo o que eu estou colocando. Mas aos poucos, para quem não passou, vai criando aí forma, vai criando corpo, as frases que vão ser colocadas, os áudios para vocês, e vocês vão a cada vez mais sentir esses benefícios na vida de vocês. Gostaria então de compartilhar com vocês alguns pontos para que daqui por diante vocês possam sempre avaliar todas as mensagens com esse aprendizado, tá? Com esse olhar sistêmico. Então, um deles é a aplicação do olhar sistêmico. O segundo, as leis sistêmicas, que eu passei no começo do vídeo e que ao longo da nossa jornada aí nós vamos sempre falar delas. Você entender a importância de reverenciar o seu passado, o seu pai e a sua mãe, e aceitar, resgatar e fazer as pazes com ele. Entender que você é a melhor versão, é a evolução de tudo isso. E que se você está aqui hoje, saudável, prosperando, é porque essa força sempre te impulsionou para isso. Uma ótima semana, muitas bênçãos e realizações. Até mais!